Fala, meu 10! Você não vai acreditar no que aconteceu nessa sétima rodada do Brasileirão. Tivemos uma vitória histórica do Vasco da Gama sobre o Fluminense, Palmeiras se assumindo a ponta, expulsão, lesão feia, polêmicas e até a troca de treinador. Se você quer saber tudo o que aconteceu nessa sétima rodada, fica até o final, porque esse vídeo está completo e imperdível. Vem comigo. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras abriu a rodada recebendo no Allianz Parque a equipe carioca, em um jogo de reencontros. Danilo, formado no Palmeiras, enfrentou seu ex-clube pela primeira vez. Já Marlon Freitas, que foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, enfrentou o time carioca. O Botafogo até tentou ter mais a posse de bola no início de jogo, mas aos 7 minutos o Palmeiras abriu o placar. Flaco Lopes fez o cruzamento, Andrés Pereira chutou e a bola desviou em Alan, abrindo o marcador. A partir daí o Palmeiras passou a dominar o jogo e criou bastante chances pressionando o time carioca. Aos 43 minutos veio um golpe duro para o Botafogo. John Arias partia em ataque, Medina, que era o último homem, cometeu falta e recebeu o cartão vermelho. Na segunda etapa, John Arias, ele mesmo, o colombiano, finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, abrindo 2-0 no jogo. O Botafogo, mesmo com um jogador a menos, não ficou apenas na defesa, partiu no ataque e conseguiu diminuir o placar com Danilo, fazendo valer a lei do ex. Final de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 2-1, Palmeiras se assumindo a liderança e mostrando que seu ataque é o melhor da competição, enquanto essa defesa ainda precisa de ajustes, mas vem melhorando jogo a jogo. Bahia e Red Bull Bragantino. No dia de estreia do novo uniforme, o Bahia jogou na Arena Fonte Nova. O jogo começou muito equilibrado, o Bahia perdeu uma chance boa com Kike Oliveira, enquanto o Red Bull Bragantino acertou a travessão com Eduardo Santos. Mas quem marcou o primeiro gol foi o tricolor baiano. Luciano Juba acertou um belíssimo chute, acertando o ângulo do goleiro do Massa Bruta. Antes do intervalo ainda, Eric ampliou para o time baiano. Na segunda etapa, o Bragantino até tentou reagir pressionando, criando chances, mas o Bahia conseguiu equilibrar a partida do meio para frente e controlou o jogo. Final de jogo, 2-0 para o Bahia, Bahia que conseguiu a sua primeira vitória jogando em casa nesse Brasileirão e mostrou que o time está ganhando força, confiança e ritmo, mantendo a consistência que já vinha nessa sequência de vitórias, sequência invicta que ele está tendo. Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Furacão começou com tudo e antes mesmo do primeiro minuto, Mendonça acertou um lindo chute abrindo o placar para o rubro-negro paranaense. Nos primeiros minutos ainda, Viveiros sofreu pênalti e ele mesmo acabou convertendo, abrindo 2-0 para o Furacão. O Cruzeiro ainda tentou reagir no final do primeiro tempo, mas sem sucesso. Porém, logo aos 12 minutos da segunda etapa, Vídea Real diminuiu o placar. O ritmo do Furacão seguiu intenso e o time mineiro não conseguiu nem mesmo empate. Essa vitória do Furacão quebra uma sequência de 3 jogos sem vencer. Do outro lado, o Cruzeiro ainda busca se restabelecer sem o comando de Tite, que, querendo ou não, vinha atrapalhando, pelo menos na minha opinião. Cruzeiro que acabou de acertar com Arthur Jorge, ex-Botafogo. Cara, uma excelente contratação e deve dar jeito nesse time celeste de Minas Gerais. Mirassol e Curitiba. O Coxa continua impressionando fora de casa. Contra o Mirassol, o time de Curitiba sofreu uma pressão muito grande no primeiro tempo e teve como grande destaque Pedro Rangel, que fez defesas maravilhosas. Inclusive uma pra mim que tá entre as top 3 desse Brasileirão. Cara, sensacional a defesa que ele fez. No segundo tempo, após um bate-rebate dentro da área, La Vega abriu o placar pro Coxa. Coxa que após esse gol cresceu no jogo, fez com que o Mirassol não tivesse grandes chances. O Coxa sim teve chance de ampliar o placar, até com Pedro Rocha e Breno Lopes, mas o resultado se manteve. 1-0 para o Curitiba, que quebrou a invencibilidade do Mirassol jogando no Maião. No Brasileirão do ano passado não havia perdido e no Brasileiro desse ano também ainda não. Finalmente perdeu, né? Uma hora ou outra ia ter que perder. Enfim, ótima vitória do Coxa, que vem mantendo uma excelente campanha fora de casa. Já são 3 vitórias em 4 jogos. Atlético Mineiro e São Paulo. Na Arena MRV, o Galo recebeu o São Paulo tentando sair do Z4. Mostrou força, comandado por Hulk, né, que foi o grande destaque dessa partida, que criou boas jogadas e abriu espaços. O gol do Atlético Mineiro veio só no segundo tempo, aos 18 minutos. Bernardo ergueu bola na aérea, bola
na área, Alan Franco desviou e Ivan Roman completou para as redes, abrindo o placar. O São Paulo até tentou reagir, pressionou, mas não conseguiu transformar as suas chances em gol. Espera só um pouquinho que eu deixo eu tomar uma água. Além dessa derrota, o São Paulo teve uma grande perda nesse jogo, que foi o Lucas Moura, que acabou se lesionando, fraturou 2 costelas e deve ficar de 6 a 8 semanas parado. Um duro golpe para Roger Machado, que agora vê a liderança indo para o seu rival Palmeiras. E eles que vão se enfrentar nesse final de semana, hein? Vai ser um jogaço. Vasco da Gama e Fluminense. No Clássico Carioca, no Maracanã, tivemos emoção do início ao fim. No começo do jogo, o Fluminense começou fortíssimo e com menos de 1 minuto de jogo, Canóbio abriu o placar após lindo passe de Lúcio Acosta. O Vasco parecia sentir o impacto inicial e se manteve mais recuado, esperando oportunidades no contra-ataque. No segundo tempo, o Fluminense ampliou o placar com Hércules acertando um lindo chute no ângulo do goleiro vascaíno. O Vasco, apesar do 2 a 0, não desistiu e Nuno Moreira, em um belo chute fora da área, diminuiu o placar. Nos minutos finais, Spinelli empatou o jogo em um chute preciso e num momento apoteótico em que a torcida do Vasco da Gama ainda comemorava o empate, Thiago Mendes virou o placar para o Vasco da Gama já nos acréscimos. Cara, foi sensacional, cara. 3 a 2 para o time da Colina e um final de partida simplesmente, cara, apoteótico, sensacional, maravilhoso. Enfim, foi baita final de jogo. Principalmente para a torcida do Vasco, né? A torcida do Fluminense não deve ter gostado tanto assim. Santos e Internacional se enfrentaram na Vila Belmiro. E lá tivemos um alívio para o Internacional e demissão do técnico Vojvoda do Santos. O primeiro tempo foi dominado pelo Internacional, mas Gabriel Brazão foi o grande destaque, fazendo belas defesas para o time do Peixe. Na segunda etapa, o Inter abriu o placar em um gol contra bizarro de Zé Ivaldo. Pô, ele cabeceou lindamente, mas foi para o lado contrário. Ridículo. Neymar ainda conseguiu um empate para o time do Santos após converter um pênalti. Mas já nos acréscimos, Carboneiro fez o gol da vitória do Internacional. Essa vitória representa a primeira do Internacional no Brasileirão. Já o Santos precisa se reorganizar rapidamente e pensar já na sequência de campeonato. Santos que contratou o treinador Cuca. Cuca que já trabalhou antes no Santos. Agora vamos ver o que vai dar. Vamos ver se ele e Neymar vão se dar bem, enfim. Grêmio e Vitória. Em dia de estreia de novo uniforme, o Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0 e se aproximou do G4. Na primeira etapa foi um domínio total do time gaúcho. E aos 26 minutos, Camutanga fez um gol contra, abrindo o placar para o time tricolor gaúcho. Na segunda etapa, Amuso ampliou o placar para o time do Grêmio. O Everton deu um bicão para frente, Amuso se aproveitou e fez o 2 a 0. Esse jogo também teve infelizmente um momento triste. Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, teve uma fratura exposta, cara, ficou com o pé totalmente virado, cara, coisa feia de ver. E deve ficar um bom tempo fora dos gramados, cara. Boa recuperação para você, Marlon. Enfim, o Grêmio mostrou toda a sua força dentro de casa, se aproveitou das oportunidades, enquanto o Vitória continua com dificuldades de vencer fora de casa e tem uma defesa que apresenta vulnerabilidade. Flamengo e Remo. Flamengo, que era o grande favorito dessa rodada, mostrou que eu estava certo e venceu bem a equipe do Pará por 3 a 0. Apesar da posse de bola muito maior do Flamengo na primeira etapa, o time carioca demorou para abrir o placar, e foi abrir o placar com Léo Ortiz de cabeça após cruzamento de escanteio de Arrascaeta. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu se impor e já abriu o 2 a 0 com Samuel Lino logo no início da segunda etapa. Luiz Araújo ainda fechou o placar para 3 a 0 para o Mengão. O Remo, por outro lado, não conseguiu transformar suas oportunidades de gol e continua sem vencer nenhum jogo nesse Campeonato Brasileiro. Essa vitória garante a 4ª vitória consecutiva do Flamengo, que finalmente chega no G4 do Brasileirão. E fechando a rodada, tivemos Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. Foi o jogo que terminou em 0 a 0, primeiro 0 a 0 desse Brasileirão. Apesar do placar fechado, o jogo foi movimentado, com 26 finalizações no total, 13 para cada lado. Chances claras para ambos os lados. O Corinthians teve mais a posse de bola no primeiro tempo e jogou bem melhor, criou boas oportunidades,
principalmente com o Rodrigo Garro acertando o travessão. Alan ainda na sequência livre, errou o gol. A Chape ainda tentou explorar os contra-ataques, mas o goleiro Hugo Souza e a defesa conseguiram segurar o empate. O segundo tempo foi bem mais movimentado, com chances foi um toma lá da cá, digamos assim, chances para ambos os lados, mas nenhum dos dois conseguiu efetivar as chances em gol. Esse empate mantém o Corinthians mantém o Corinthians em 6 jogos sem vencer. Cara, aumentando a pressão, fim de jogo a torcida já estava xingando. Enfim, Chapecoense 0, Corinthians 0 e a rodada finalizada. E essa foi a resenha da 7ª rodada do Brasileirão. Agora eu quero saber de você. Qual virada mais te deixou em êxtase e qual resultado mais te surpreendeu? E se você quer saber todos os resultados e análises do Brasileirão, já deixa seu like, se inscreve no canal Thiaguinho Futebol e Resenha e ativa o sininho. Por aqui nós vivemos esse esporte que tanto amamos. Tamo junto, meu 10.